Atual. Polêmico. Verdadeiro. Sovaco de cobra, mais que uma marca, um marco. Cartório Paris, participando do desenvolvimento de Juazeiro do Norte. O Cartório Paris hoje conta com tabelionato de protestos de títulos, tabelionato de notas escrituras públicas, escrituras particulares, autenticações e reconhecimento de firmas, registro civil de nascimento, casamento e óbito, registro de pessoas jurídicas, registro civil de títulos e documentos, tabelião Maxwell Paris, tabelião Carla Xavier. Cartório Paris, Rua São Luís 161, Centro, em frente à Caixa d'Água da Cagesse. Fone 3511-0088. Olá, eu sou Maxwell Paris e este é o Observatório Cariri, um programa dedicado à informação, cultura e educação. Hoje é o nosso primeiro programa e nós trouxemos hoje aqui 3 convidados muito especiais. Eu tenho aqui à minha direita o Berilo, que é mestre da maçonaria, temos o João Carlos, que também é mestre maçom, e temos o Bispo, que é venerável mestre de uma das lojas aqui de Juazeiro do Norte. Estamos ladeados também pelo Fábio, que é jornalista, que vai nos auxiliar neste programa hoje, também é apresentador do programa. Com a palavra, o Fábio. Olá, Maxwell, Berilo, João Carlos, Bispo, é um prazer contar com a presença de vocês. E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta que ela é muito frequente entre as pessoas que não conhecem a maçonaria a fundo. Qual a origem dessa instituição? Boa tarde, a satisfação é da maçonaria de estar participando desse primeiro programa e respondendo a sua pergunta, existe o fato histórico registrado que dá origem à maçonaria moderna no ano de 1717 com a fundação da Grande Loja Unida de Londres. Mas escritos históricos remontam a N anos antes da fundação da Grande Loja. Então, o que a maçonaria se apega como ponto de origem, na realidade, é o que está documentado com a criação da Grande Loja Unida de Londres. A maçonaria, historicamente, ela tem participado de grandes acontecimentos da história universal. Esteve presente na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, na própria independência do Brasil, né, na proclamação da República Brasileira. E eu pergunto a vocês, hoje a maçonaria, ela tem essa mesma liderança, esse mesmo peso junto aos acontecimentos históricos? Fábio, acrescentando aí, não só na independência do Brasil, a maçonaria também teve papel preponderante na abolição da escravatura, na proclamação da República, enfim, todos os grandes eventos históricos brasileiros estão marcados pela presença da maçonaria. A pergunta é, hoje ela possui esse mesmo peso nos acontecimentos históricos ou não? Está mais retraída? Eu acredito que ela ainda faz o mesmo papel que fez antigamente, só de outra forma. Naquela época, os maçons iam para frente chamar frente de batalha, né? Ele se mostrava e ia para resolver aquele problema, aquela questão que estava em causa. Hoje, de maneira diferente, com a evolução do social, com tudo,
a maçonaria se manifesta através de escrito, de cartas abertas ao público, né? E que ela pede ou ela é contra qualquer coisa que não diga que fere qualquer coisa contra a sociedade. Então, a maçonaria, de maneira mais discreta, mas ela age com manifestos, com cartas abertas e vai impor o seu desejo ao Legislativo, à Presidência da República, ou a quem quer que seja. E me diga o seguinte, quais os critérios para a pessoa ser admitida enquanto maçom? O maior critério para se iniciar na maçonaria é ser um cidadão livre e de bons costumes. Veja, livres e de bons costumes. O que seria, aqui para o nosso telespectador, que o nosso programa tem a intenção de informar, trazer cultura, e que precisamos esclarecer que queremos prestar também um serviço à maçonaria, de trazer para o cidadão comum, para toda a sociedade, a informação do que é realmente a maçonaria. O que é um cidadão livre e de bons costumes para a maçonaria? Qualquer pessoa poderia adentrar à maçonaria? Bom, livres de bons costumes para a maçonaria é aquela pessoa que tem uma conduta dentro da sociedade que nós podemos qualificar como uma conduta exemplar, uma conduta em que ela respeita as regras da sociedade. Se a pessoa é uma pessoa respeitável, pode adentrar a maçonaria. Muito bem, nós temos algumas outras perguntas a fazer. A maçonaria, ela é regional? A maçonaria existe hoje só no Brasil? A maçonaria é universal? Os maçons do mundo inteiro se reconhecem? Vocês podem nos esclarecer isso? Sim, com certeza. A maçonaria ela não é regional, mas uma instituição que hoje está presente em todos os países da Terra, e as formas de reconhecimento Olhando para a câmera. São únicas, tornando possível, em qualquer parte do globo, um maçom ser reconhecido por outro, independente de língua do país onde esteja. Bem, é sabido que na maçonaria não é admitido a entrada de mulheres. Fala-se até em uma para-maçonaria em que elas existem, mas, na verdade, a maçonaria hoje ela é um clube do Bolinha? A maçonaria, como você disse agora, tem instituições paramaçônicas, como nossas filhas e afilhadas de maçons, elas podem adentrar a maçonaria num clube paramaçônico que nós chamamos de Filha de Jó. Já nossos filhos e afilhados também de maçons, eles têm o grupo do Demolês, eles são uma entidade paramaçônica também. E existe uma maçonaria para mulheres, que também é mantida pela maçonaria. Então, a maçonaria tem a permanência, a entrada de mulheres, mas é uma instituição paramaçônica, não é uma maçonaria propriamente dita. Eu queria Só fazer... complementando, Sim. por favor, não seria nunca um clube do Bolinha, porque nossas esposas, elas participam ativamente dos trabalhos maçônicos, certo? Elas convivem dentro das lojas maçônicas, participam e promovem a filantropia realizada por as lojas. Então, Clube do Bolinha fugiria muito, na realidade, ao aspecto e à relação que existe entre maçonaria e a mulher de uma forma geral. Existem vários símbolos da maçonaria, né, como a estrela de Davi, o olho que tudo vê, a pirâmide, né, o compasso, que muita gente erroneamente, inclusive, coloca esses símbolos como se fossem símbolos ligados a práticas satânicas, né? Então, qual a verdade disso tudo? Esses símbolos são ligados a práticas heréticas, práticas pagãs, ou eles têm outro significado? Como você falou aí, o esquadro, o compasso, que a maçonaria também remonta dos construtores da Idade Média, né? Aqueles que marcavam na pedra, né, com o cinzel, com o maço, para construir os templos. E o olho que tudo vê
não é nada satânico, porque na própria igreja tem, se você for aqui na igreja dos franciscanos, no teto você vai ver o mesmo olho que tudo vê lá na igreja do Santuário de São Francisco. Então, não tem nada a ver com satânico, nós trabalhamos em prol da comunidade e é admitido na maçonaria qualquer homem, cidadão, que tenha uma religião, que ele crê em Deus, né? Não é nem religião. Basta ele crer no ser superior, ele pode ser protestante, pode ser católico, pode ser budista, muçulmano, qualquer um. Ele crendo no ser superior, ele é admitido na maçonaria. Só não pode ser ateu, seria isso? Só não pode ser ateu os próprios dogmas da maçonaria que rege isso, e a gente tem que seguir o que está escrito nos nossos escritos, na nossa regulamentação. Bem, complementando a pergunta do Fábio, vocês estão nos informando que a maçonaria usa símbolos, inclusive religiosos. A maçonaria é uma religião? Não, a maçonaria ela não é uma religião. Nós se utilizamos de aspectos religiosos, por exemplo, nós se utilizamos da Bíblia para conduzir os nossos trabalhos, né? Nós até colocamos como livro da lei, que é onde nós vamos buscar resposta ao que nós discutimos dentro das lojas, mas ela não é uma religião, ela poderia ser mais uma filosofia de vida, né? Nós colocamos como uma filosofia de vida, porque na realidade ela vai fazer com que nós venhamos a construir hoje em dia, o nosso próprio templo interno, o nosso templo corporal, espiritual. Percebo. Então eu queria ainda pedir que agora o Berilo respondesse, porque eu sei que ele vai ter mais facilidade nessa resposta. Nós vimos o João Carlos, o bispo, nos falando que a maçonaria tem uma grande preocupação com a família, e o bispo até informa que as mulheres, embora não façam parte exatamente da loja maçônica, elas estão lá também auxiliando, ajudando, efetuando diversos trabalhos na ordem maçônica. E os filhos, o João Carlos falou sobre os filhos também, sobre as entidades paramaçônicas que congregam as filhas, os filhos dos maçons. Eu queria que você especificamente falasse sobre os demolês e falasse também para nós sobre a Távola, que eu sei que é um projeto que você está bastante envolvido nele. Vamos começar pelos demolês. Os demolês, na realidade, é uma entidade paramaçônica de jovens, compreendido na idade de 13 a 21 anos incompletos, né? Nós chamamos de entidade paramaçônica por eles não serem realmente maçom, mas eles trabalham conosco, né? Como o bispo bem colocou. Que só o filho do maçom, desculpa a interrupção, só o filho do maçom que pode ser demolei? Não. Pode ser pode ser demolê filhos de maçom, como também qualquer outro jovem que venha manifestar o interesse, né, através até mesmo do convívio que eles têm com alguns demolês nas escolas, né, e esses demolês eles vão fazer um procedimento similar aos nossos, né? Ou seja, para que você ingresse na maçonaria, você entra através de um convite de um maçom. Para que entre na ordem dos demolês, você entra também por um convite de um demolê. E a ordem dos escudeiros, também uma ordem paramaçônica, que ela é patrocinada pelos demolês. A maçonaria ela patrocina os demolês, e os demolês eles têm uma outra ordem que é patrocinada por eles, que nós chamamos de Cavaleiros da Távola, que na realidade são crianças, né, compreendidas na idade de 9 anos a 12 anos incompletos. Perfeitamente. Nós vamos ter que dar uma paradinha agora, é o nosso break, nós vamos para o nosso apoio cultural e daqui a pouquinho nós estamos retornando. Aguarde aí 2 minutos, a gente está de volta.